Pastor Cris Oyakhilome, destruindo fortalezas na mente. Estamos em guerra. Um dos pontos críticos que estabelecemos a partir do nosso discurso até agora é que as nossas palavras e atos são guiados pelos nossos pensamentos predominantes. Portanto, se não limitar e controlar os seus pensamentos, você se verá dizendo e fazendo coisas terríveis que jamais sonhou que poderia dizer ou fazer. Isso porque há um ataque constante do diabo contra a sua mente. Ele está sempre procurando atacá-la e poluí-la para poder torná-lo impotente e ineficaz nas coisas do espírito. A Bíblia nos mostra que estamos engajados em uma guerra espiritual em constante avanço. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, 2 Coríntios 10, 3. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Mas ela também nos faz saber que fomos equipados com um armamento divino que garante a nossa vitória, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Você observará que Paulo, aqui, está falando sobre coisas que acontecem ou residem na mente, fortalezas, sofismas, pensamentos e toda a altivez, indicando que a nossa mente é o campo de batalha dessa guerra espiritual. Fortalezas, sofismas, pensamentos e toda altivez. Fortalezas, no contexto em que a palavra é usada, em 2 Coríntios 10, 4, não se refere a uma estrutura física fortificada ou alguma força externa que o diabo levanta contra você. Refere-se a ideias, teorias, sofismas, raciocínios, crenças e etc., todos contrários à palavra de Deus, que atacam e capturam a mente das pessoas, fazendo com que elas pensem de uma determinada maneira e, consequentemente, impedindo-as de desfrutar sua herança em Cristo. Fortalezas também podem ser pensamentos que foram estabelecidos em sua mente, em resultado do seu histórico e da maneira como foi criado. Elas são formadas como resultado das coisas que você viu, ouviu e experimentou, e dos hábitos e do caráter que formou antes ou até mesmo depois de ter nascido de novo. Elas também podem ser crenças culturais e tradicionais que podem ser reconhecidas e aceitas como normas sociais. Mas tudo o que elas fazem é impedir que novos pensamentos vindos da parte de Deus entrem na sua mente. Na essência, as fortalezas são muros de contenção construídos em sua mente e que o impedem de avançar nas coisas de Deus. Por exemplo, alguém pensa: não vou ter êxito porque o avô e o pai dessa pessoa foram um fracasso. Outra pessoa diz: todas as vezes que algo de bom está prestes a me acontecer, o inferno se levanta e eu perco a minha oportunidade, porque essa foi a experiência que ela teve. Isso são fortalezas. Paulo também falou sobre toda a altivez, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 10, 5. Isso se refere
a sistemas éticos, religiosos e filosóficos falsamente enaltecidos, estabelecidos por homens para se opor e desafiar o conhecimento de Deus. São eles opiniões, dogmas, mentalidades, tendências, superstições e crenças vãs e infundadas que se tornaram barreiras erguidas na mente das pessoas contra o conhecimento de Deus. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos fortaleceu com uma armadura impenetrável e nos tornou invulneráveis a esses ataques satânicos contra a nossa mente. A palavra nos mostra que fomos equipados com armas que são poderosas em Deus para expulsar todo pensamento e anular todo sofisma apresentado a nós pelo diabo, para derrubar toda altivez que se exalte acima do conhecimento de Deus e para levar cativo todo pensamento para obedecer a Cristo, a palavra. Com nossas armas, somos capazes de libertar os homens que estão sendo mantidos cativos por meio dessas manipulações satânicas. Aleluia! A armadura de Deus. Definimos que estamos engajados em um conflito contra as forças satânicas, quer gostemos disso ou não, quer estejamos cientes disso ou não. E como se trata de uma guerra espiritual, só podemos enfrentar o inimigo usando armamento espiritual. 2 Coríntios 10:4. Em Efésios 6, do 13 ao 17, Paulo enumera as diferentes partes da nossa hábil e impenetrável armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, eis em que consiste a nossa armadura. Número 1, o cinturão da verdade. Número 2, a couraça da justiça. Número 3, os sapatos da preparação do evangelho. Número 4, o escudo da fé. Número 5, o capacete da salvação. E número 6, a espada do Espírito. Olhando de perto para cada uma dessas armas, você observará que somente uma, a espada do Espírito, é uma arma de ataque. Todas as outras servem para nos defender contra ataques. A tradução do versículo 16 em algumas versões, como na Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, talvez esteja um pouco equivocada. Ela diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E parece sugerir que o escudo da fé é o item final e mais importante da armadura do cristão. Um comentário esclarecedor de W.G. Conibiare argumenta que, se fosse esse o caso, o escudo da fé teria sido colocado por último, mas Paulo prossegue e menciona mais 2 itens da armadura depois dele. Assim, em lugar de sobretudo, Conibiare diz que a tradução correta seria: tomem para cobri-los o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. A Bíblia Amplificada traduz da seguinte forma: ergam por cima de tudo o escudo como cobertura da fé salvadora, sobre o qual vocês podem apagar todos os mísseis inflamados do maligno. Em seu ensinamento sobre a armadura cristã, Paulo traça um paralelo interessante com a armadura do soldado romano.
A palavra grega traduzida como escudo aqui é túreos e é usado especificamente para se referir ao escudo empunhado pela infantaria romana pesadamente armada. Ele era grande e alongado, tinha cerca de 90 centímetros. Não era aquele escudo comparativamente pequeno e arredondado. Uma das armas mais perigosas da guerra antiga era o dardo inflamado, uma flecha com uma ponta de estopa embebida em piche. A estopa embebida em piche era acesa e a flecha inflamada era lançada contra o inimigo. Para combatê-la, o soldado romano, totalmente protegido embaixo e atrás do seu escudo, empunhava-a diante da flecha, que era apagada ao atingi-lo. Nesse versículo, Paulo estava dizendo que o seu escudo da fé deve ser grande e forte o bastante para proteger e defender você como um todo, de tal maneira que os dardos inflamados do maligno não atinjam nenhuma outra parte da sua armadura antes de qualquer coisa. Portanto, tome o seu escudo da fé para estar completamente protegido e apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos inflamados são pensamentos que o diabo lança na mente das pessoas e eles têm destruído vidas e famílias, arruinado negócios, causado guerras e destruído nações. Mas com o seu escudo da fé, você pode e deve apagar todos os dardos que o inimigo lançar contra você, derrotando os argumentos do desafiante. 2 Coríntios 10:3 diz: porque as armas que empunho não são de fraqueza carnal, mas poderosas na força de Deus para derrotar as fortalezas dos adversários. Por elas posso derrotar os raciocínios do desafiante e destruir todas as fortalezas altivas que se erguem contra o conhecimento de Deus e levar todo pensamento rebelde ao cativeiro e à submissão a Cristo. Versão Conibiare, tradução nossa. O que você usa para derrotar as fortalezas do adversário? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Lembre-se de que essa é a única arma ofensiva do nosso arsenal. À medida que você medita, rumina e declara a palavra de Deus, essas barreiras construídas em sua mente e baseada nas coisas equivocadas que você ouviu e acreditou durante toda a sua vida vão desmoronando como as muralhas de Jericó. Glória a Deus! É por isso que amo ensinar e pregar a palavra, porque à medida que o faço, ideias e teorias equivocadas na mente dos homens com as quais eles conviveram por tanto tempo e as culturas e tradições ímpias sobre as quais edificaram suas vidas e sociedades começam a desmoronar, elas não podem resistir ao poder da palavra de Deus. E quanto aos argumentos do desafiante, você também os derrota com a espada do Espírito. Satanás é o desafiante da palavra de Deus. Quando Deus instruiu Adão a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, na forma de uma serpente, foi até Eva no jardim e questionou a palavra de Deus, e ela foi enganada. Gênesis 3, 1-6. Ele ainda continua a agir do mesmo modo hoje. Por exemplo, a palavra declara que pelas pisaduras de Jesus você foi curado, 1 Pedro 2,24. Mas o diabo lhe dirá: vamos lá, você acha mesmo que foi curado? Se está curado, então por que ainda sente essa dor? Você perceberá que ele desafiará o que Deus disse e tentará enganá-lo para que você duvide das bênçãos de Deus com seus argumentos e sugestões negativas. Mas você pode derrotar todos eles com a espada do Espírito e, como diz a versão de
conibiare de Efésios 6,13, tendo vencido todas elas, permanecer inabalável. Portanto, não ceda terreno e fique firme contra o diabo, enquanto declara a palavra de Deus e reivindica a sua herança em Cristo. Se colocar sua armadura, nada que o diabo lançar contra você poderá atingi-lo, e com a espada do Espírito você pode lançar a ofensiva contra ele e destruir as suas fortalezas. Glória a Deus. Lidando com pensamentos e emoções negativas. Em nossa definição de mente, dissemos que ela é responsável por processar sentimentos e emoções. Isso se refere mais particularmente a diferentes graus de afeição, de falta de afeição e paixão. Você pode ser mais ou menos amoroso com alguém ou em relação a algo. Então pode haver afeição ou falta de afeição. Você também pode ser apaixonado ou não por alguém ou por algo. Todas essas coisas são produtos da mente. Não fabrique preocupação e dor. Neemias 8:10. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quero que você observe o trecho que diz: Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A expressão não vos entristeçais não está adequadamente traduzida nessa versão, a Almeida Revista e Atualizada. No texto hebraico, a palavra traduzida como entristecer é atsabe, e significa esculpir, fabricar ou moldar a preocupação, a dor, a raiva, a insatisfação, o sofrimento, a mágoa. Então Neemias estava basicamente dizendo a Israel: não processem ou fabriquem esses sentimentos e emoções negativas de preocupação, dor, raiva, insatisfação, sofrimento ou mágoa, porque a alegria do Senhor é a sua força. Neemias tinha um foco aqui. Ele estava olhando para o povo como forte e não fraco, bem-sucedido e não fracassado, próspero e sem que nada lhe faltasse. Então ele disse para o povo não fabricar a preocupação ou a dor, porque essas coisas os desanimariam e os destruiriam. A alegria do Senhor é a sua força, e Deus quer que você seja forte na força que Ele colocou à sua disposição. Do contrário, Ele não poderá usar você. Lembre-se do que Ele disse a Josué: ser forte e muito corajoso, Josué 1:7. E agora Neemias nos diz que a força está na alegria do Senhor. Se Satanás quiser que você desagrade a Deus, ele irá atrás da sua alegria. É por isso que se Satanás quiser que você desagrade a Deus, ele irá atrás da sua alegria. Ele tentará impedi-lo de ser alegre e fará com que você culpe a todos os que o cercam pelos seus sentimentos e emoções negativas. Se ele tiver êxito, você perceberá que está constantemente irado e contrariado, porque alguém em algum lugar o ofendeu, o magoou ou o aborreceu. Então você passará a ter uma postura negativa. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que você está se tornando mais fraco espiritualmente, porque permitiu que Satanás roubasse a alegria do Senhor, que deveria ter sido a sua força. Se o Senhor diz: não crie, fabrique ou processe a dor, o desprazer, o sofrimento e a preocupação, Ele está lhe dizendo que se você não reproduzir ou processar essas coisas na sua mente,
elas não terão influência ou poder sobre você. Deus disse a Josué: serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Josué 1, 5-7. Você é alguém que manifesta a justiça de Deus, que revela a sua luz, que espalha a sua bondade. Não permita que o caráter de Satanás se mostre através de você. Como Josué, o Senhor está lhe pedindo para ser forte e muito corajoso. Mas como você vai ser forte? Essa força vem da alegria do Senhor, e essa alegria é expressa através do canto, do riso, da dança, das palavras de louvor e da amorosa harmonia que você tem com os seus irmãos e irmãs no Senhor quando lhes diz palavras positivas, edificantes e encorajadoras. Recuse-se a permanecer dominado pela dor, pelo desprazer, pela preocupação e todos esses sentimentos e emoções negativas. Não fixe a sua mente no fracasso ou naqueles que estão tentando criar problemas para você. Não fixe a sua mente nas palavras negativas, perniciosas ou cheias de ódio dessas pessoas. Você nasceu de Deus e tem a sua natureza. Você foi criado à sua imagem, portanto pense e haja como Ele. Você é um filho de Deus, alguém que manifesta a sua justiça. Ver 2 Coríntios 5, 20 e 21. Alguém que revela a sua luz e que espalha a sua bondade. Portanto, não dê vazão a nada negativo. Não permita que o caráter de Satanás se mostre através de você. Talvez haja uma pessoa em sua vida com a qual você não tem um bom relacionamento, alguém com quem tenha decidido nunca mais falar por causa de alguma coisa errada que ela fez a você. Mas essa atitude é contrária à natureza de Deus. No nosso reino, não fazemos inimigos. Eles talvez se declarem como nossos inimigos, mas nós só fazemos amigos. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Tenha uma postura semelhante à de Cristo. Não espere que o ofensor peça perdão antes de perdoá-lo e de falar com ele outra vez. Em vez disso, haja como Deus, que concede o seu amor aos pecadores, mesmo quando eles não o reconhecem. Conceda o seu amor, atenção e cuidado aos outros, mesmo se eles o desprezarem e desrespeitarem. Dê espaço para a justiça de Deus no seu espírito e você será sempre feliz. Reaja espiritualmente e não emocionalmente. As pessoas ao seu redor podem estar reagindo de modo negativo, emocionalmente, mas você precisa aprender a reagir a partir do seu espírito. Deus quer a palavra dele no seu espírito e também quer controlar a sua mente. É por isso que Paulo nos diz pelo Espírito: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 23. Aprendemos em Romanos 12, 2 a transformar nossas vidas com a nossa mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu era um jovem cristão, esse foi um dos primeiros versículos que me ensinaram e que memorizei quando estava crescendo na igreja. Ele diz que é a sua responsabilidade renovar a sua mente. Observe também que ele não diz apenas para ser transformado pela renovação da sua mente. Ele vai além, ele diz que, renovando a sua mente, você provará qual é a boa, a agradável
e perfeita vontade de Deus. Leia esse versículo lentamente para si mesmo e medite nele. Ele é a palavra de Deus e ela foi designada para gerar resultados em sua vida. Permita que somente o melhor em você venha à tona. Se perceber que está expressando qualquer emoção ou atitude negativa, arrependa-se e corrija-se rapidamente. Diga: Pai, eu não sabia que podia ser tão impaciente. De hoje em diante, rejeito a impaciência em nome de Jesus. Se em vez de reagir em amor, você perceber que está agindo com ódio, raiva ou amargura, diga: Pai, em nome do Senhor Jesus, rejeito isso. Esses sentimentos não terão poder sobre mim. Não permita que nada, nem ninguém gere o pior em você. Não manifeste atributos que vão totalmente contra Deus. Recuse-se a permitir que a sua vida seja uma enxurrada de expressões satânicas. É por isso que gosto daquela canção que diz: Satanás não tem autoridade aqui neste lugar. Ele não tem autoridade aqui, pois esta habitação foi criada para a presença de Deus. Ele não tem autoridade aqui. Essa é uma daquelas canções que, quando cantamos, nos ajudam a conduzir nossa vida na direção certa. Você é a habitação do Senhor, criado para a sua presença. Portanto, Satanás não tem autoridade em nenhuma área da sua vida. Se você perceber que a ira está tentando transbordar em você, diga: não, estou cheio do amor. Então, se dirija à ira: ira, você não tem autoridade no meu coração, pois sou a habitação do Senhor, criada para a sua presença. Quando fizer isso, o amor de Deus surgirá e encherá o seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra aqui no canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Glória a Deus. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com mais pessoas essa palavra em nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.